Deslocamento de equilíbrio. O sistema, que é reversível, ele sempre vai tender a ficar em equilíbrio. Porém, pode ser que existam perturbações externas ao sistema. Então, você pode, por exemplo, aumentar a concentração de um componente, reduzir, retirar alguém, pode aumentar a pressão, diminuir a pressão, esquentar, esfriar, tem vários fatores aí que podem influenciar, modificar o equilíbrio. A regra geral, ela foi proposta pelo francês Henri Louis Le Chatelier, nome dele. Ele disse o seguinte: quando o sistema está em equilíbrio, ou seja, nós temos as velocidades direta e inversa iguais, as concentrações não mudam mais, e ele for perturbado, ou seja, aconteceu uma ação que modifica esse equilíbrio, ele vai ser deslocado no sentido da reação, podendo ser direto ou inverso, que tende a anular a perturbação, ou pelo menos diminuir, e favorecer o estabelecimento de um novo equilíbrio. Então, o princípio de Le Chatelier fala o seguinte: uma reação em equilíbrio, você vai lá e altera esse equilíbrio, ela vai voltar a ficar em equilíbrio. O que o sistema vai tender a fazer é minimizar essa ação, essa perturbação, para que o equilíbrio volte a ser estabelecido. Porém, depois de deslocar um equilíbrio, forma-se um novo equilíbrio com concentrações diferentes, com condições diferentes. Então vamos ver como nós podemos modificar ou não o equilíbrio. O primeiro caso é a influência da concentração. Então vamos pegar essa equaçãozinha aqui, esse processo. Tem o grafite, carbono-grafite sólido, reagindo com dióxido de carbono, formando monóxido de carbono. Notem o seguinte: se a gente for escrever a equação de equilíbrio da expressão da constante de equilíbrio, está vendo que o carbono ele é sólido, ele não aparece no sistema. Então nós temos o quê? Só na constante de equilíbrio nós vamos ter o CO e o CO2, porque eles não são sólidos. Sólido nunca vai aparecer na expressão da constante de equilíbrio. Por quê? Porque o sólido, a quantidade que reage é tão pequena em relação aos outros participantes que não são sólidos, que nós consideramos que a concentração dele é constante. Por isso que ele não aparece na expressão, ele fica embutido lá junto com o valor de K, de Kc ou Kp. Primeira situação então. Então nós temos aqui, vamos pegar o primeiro gráfico. O sistema inicial, na faixa amarela aqui, nessa faixa amarela, está em equilíbrio, por quê? No eixo Y é a concentração. À medida que o tempo está passando, não está nem aumentando nem diminuindo. O gráfico não sobe nem desce, está reto, está constante. Então o sistema está em equilíbrio. Nesse ponto aqui, foi adicionado CO2. Então notem que a concentração subiu subitamente. O que o sistema vai fazer? Se nós adicionamos CO2, nós aumentamos a concentração de CO2, o sistema vai se deslocar no sentido de consumir esse CO2. Ou seja, se o CO2 é o reagente, ele é gasto formando o produto. Então o sistema vai se deslocar, privilegiar a reação direta, para que seja gasto o excesso de CO2. Então, a partir da perturbação, o que foi acontecendo? O tempo foi passando e a concentração de CO2 foi diminuindo. Por que foi diminuindo? Porque favoreceu a reação direta, no qual vai gastar esse excesso de dióxido de carbono que foi adicionado. Paralelamente, para que o CO2 seja consumido, o CO tem que ser formado. Então o gráfico, a concentração de CO vai sendo aumentada, até chegar nessa área azul. Essa área azul, as concentrações de CO2 e de CO voltam a ser fixas, não variam mais. Então nós temos um novo equilíbrio. Se a gente comparar a quantidade de CO2 que tinha antes, no primeiro equilíbrio, na faixa amarela, com o que tem depois, na azul, notem que o valor é diferente. Mesma coisa para o CO. Ou seja, não é o mesmo equilíbrio. O sistema não conseguiu retornar para o equilíbrio inicial. Ele formou um novo equilíbrio com valores diferentes. E aqui está chamando a atenção, essa variação de concentração do CO2 é 2 vezes maior do que do CO. Por quê? Se a gente olhar na equação, o balanceamento influencia. Cada 1 mol de CO2 tem uma reação com 2 mols de CO. Então, o número de mols influencia na variação. Por isso que a gente usa sempre a equação balanceada. Segundo gráfico, agora vamos adicionar CO, que está do lado do produto da reação direta. Se nós adicionamos CO, o sistema sempre se desloca no sentido contrário. Ele vai se deslocar para consumir o CO.
Consumir o CO significa deslocar a reação para a esquerda, ou seja, vamos favorecer a formação de CO2. Então notem que a partir da perturbação, para gastar o CO, que a concentração vai diminuindo, nós vamos formar mais CO2, até chegar num novo equilíbrio, no qual as concentrações não variam mais. Terceira situação aqui, nós vamos retirar o CO. Se a gente está retirando um componente, o que o sistema faz? Ele vai se deslocar, vai favorecer a reação que reponha esse componente que foi retirado. Então, se o CO é o produto da reação, a reação vai se deslocar no sentido direto, da esquerda para a direita, para formar mais CO, porque ele foi retirado. Então, a partir do momento que foi feita a perturbação, a concentração de CO2 começa a diminuir. Por quê? Porque nós estamos gastando mais CO2 para repor o CO, que a concentração vai aumentando, até chegar nessa área azul, onde nós temos as retas paralelas novamente ao eixo do tempo ali, o eixo X, que indica que a concentração não varia mais, é um sistema em equilíbrio novamente. Se a gente for calcular a constante de equilíbrio na faixa amarela e na faixa azul, vai dar a mesma coisa? Não, vão dar valores diferentes. Por quê? Porque os valores que você está utilizando para fazer os cálculos são diferentes. Então o equilíbrio, depois de perturbado, ele vai tender a se deslocar de forma a minimizar a perturbação e vai formar um novo equilíbrio. Então, se você colocou CO2, o sistema vai deslocar para retirar. Se você retirou, ele vai se deslocar para formar mais. Sempre assim. O deslocamento sempre é contrário à ação que foi feita. Influência da pressão. A pressão só vai influenciar o sistema no caso específico, que é o seguinte. Para ter influência da pressão, primeiro nós temos que ter participantes gasosos. Por quê? Porque o sólido, além de não aparecer na expressão, ele também não vai sofrer influência da pressão. É só pegar, por exemplo, uma pedra de sal grosso e tentar esmagar ela. E se você tiver a força aí superior aí à resistência do retículo cristalino aí, do sal, você vai conseguir quebrar, mas amassar não vai. Então, a influência da pressão não é sentida no sólido. Mesma coisa para o líquido. A variação de volume do líquido é tão pequena que a gente considera que é desprezível, sem valor, então a gente ignora. Então, só gases são afetados por pressão. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando o número de mols entre produtos e reagentes para os participantes gasosos for o mesmo, também não haverá deslocamento de equilíbrio por causa disso. Então, para que exista deslocamento de equilíbrio por ação de pressão, seja ela aumentar ou diminuir, temos que ter participantes gasosos e o número de mols de produto e reagente não pode ser igual. Vejamos por quê. Então, quando eu vou aumentar a pressão do sistema, o que vai acontecer? Vai gerar uma contração de volume, Estou apertando o sistema, o volume diminui. O equilíbrio vai fazer o contrário. Se eu estou aumentando a pressão, ele vai se deslocar no sentido de diminuir a pressão. Como que nós vamos verificar qual lado, se é o reagente, o produto, esquerda ou direita, vai ser favorecido pelo esse aumento da pressão? Nós vamos olhar o número de mols dos participantes gasosos. Por quê? No exemplo que está sendo mostrado aqui na equação, nós temos 2 mols de gases no reagente, 3 mols de gases no produto. Então, 2 mols à esquerda, 3 à direita. Significa que se a gente for para o lado esquerdo, nós vamos ter 3 mols reagindo, formando 2 de gases. Ou seja, está diminuindo a quantidade de gás. Então, deslocar o equilíbrio para a esquerda faz com que a pressão diminua. De forma contrária, se eu deslocar o equilíbrio para a direita, nós vamos sair de 2 mols do reagente de gás e vamos formar 3 de produto. Então, com mais mols de gases, maior a pressão. Então, deslocando o equilíbrio para a direita, nós temos aumento de pressão. Então, quando eu aumentar a pressão do sistema e contrair o volume, o que o sistema vai fazer? Ele vai se deslocar no sentido em que tem menos gases para poder compensar esse aumento de pressão, diminuindo um pouco. Então, ao pressionar esse sistema que está ilustrado nessa equação, vai ter um deslocamento para a esquerda, para ter menos gás e a pressão diminuir. Se eu diminuir a pressão, expandindo o volume, por exemplo, o sistema sempre vai fazer o contrário. Se eu estou diminuindo a pressão, ele quer aumentar. Ele vai se deslocar para a direita, no sentido em que tem mais mols de gases. Então, essa é a variação por
pressão. Lembrando que a pressão influencia sistemas que têm gases e que o número de mols de produto e reagente seja diferente. Se for igual, o que acontece se o número de mols for igual ao produto e reagente? Você pode apertar à vontade, o sistema não vai deslocar. Por quê? Porque se eu tenho 2 mols de gás no começo e 2 no final, não muda nada passar de produto para reagente para produto, é sempre 2. Então o número de mols de reagente de produtos gasosos tem que ser diferente. Influência da temperatura. Para verificar a influência da temperatura, nós temos que saber sobre o tipo de relação com a energia que nós temos na reação. Ou seja, voltando lá na termoquímica, nós temos que saber se a reação é endotérmica ou exotérmica. No caso dessa equação de formação da amônia, nós temos que ΔH é menor que zero, é negativo, ou seja, é uma reação exotérmica, libera energia. Reações exotérmicas, elas aquecem o meio ambiente. Por quê? Porque o sistema está perdendo energia. De modo contrário, reações endotérmicas esfriam o meio ambiente porque absorve energia. Então, no caso dessa equação, que está ilustrada, a reação direta, ou seja, da esquerda para a direita, ela é exotérmica, libera energia, e a reação inversa, ela é endotérmica. Sempre as reações são contrárias. Então, o que acontece se eu aumento a temperatura do sistema? Se eu aqueço o sistema, o equilíbrio vai tentar o quê? Esfriar o sistema. Ele vai privilegiar a reação endotérmica. No caso dessa equação, se eu esquentar o sistema, ele se desloca para a esquerda, no sentido da reação endotérmica, para absorver esse calor e diminuir a temperatura. Se eu esfriar, o que vai acontecer? O sistema vai se deslocar para aquecer. Então, vai se deslocar no sentido para a direita, que é a reação exotérmica, e que vai liberar energia e vai aquecer o meio ambiente. Aqui eu coloquei na tabela, só para ter uma ideia de valores, quando a temperatura está 300 Kelvin, a constante de equilíbrio para essa reação vale 2,6 vezes 10 a 8. Quando eu dobrei a temperatura, passei para 600, a constante caiu para 4,2. Por quê? Quando o sistema foi aquecido, então passando de 300 para 600, aquecemos o sistema, e aí o deslocamento vai ser para o lado esquerdo. Por quê? Porque o lado esquerdo é endotérmico. Então nós vamos ter aumento da concentração de N2 e de H2, e diminuição da concentração de NH3. Quando a gente calcula a constante de equilíbrio, não é produto sobre reagente? Então nós vamos pegar um número pequeno, que a concentração de NH3 está diminuindo, dividir por um número grande. Então, sempre que a reação se desloca para a esquerda, o valor da constante de equilíbrio ela diminui, porque nós vamos ter a divisão do número pequeno por um número grande. O resultado é um número pequeno. Então, se eu esfriar a reação, se eu passar, por exemplo, do 600 para o 300, o que vai acontecer? Vai favorecer a reação direta, ou seja, vai ter mais NH3 formado. Então, eu vou pegar na hora de calcular a constante de equilíbrio, vai ter um número grande dividido por um número pequeno. O resultado é um número grande. Então, a constante aumenta. Então, deslocar o equilíbrio para a esquerda faz o valor da constante de equilíbrio diminuir. Deslocar para a direita faz o valor dela aumentar. Então, com a temperatura, ao aquecer, favorece a reação endotérmica. Ao esfriar, favorece a reação exotérmica. E o último ponto que tem que ser falado é o efeito do catalisador. O catalisador, ele não afeta o equilíbrio. Tá? Ele não desloca equilíbrio. Por quê? O que é o catalisador? O catalisador é algo que é adicionado numa reação para diminuir a energia de ativação. Ou seja, o catalisador ele acelera as reações. Se a gente olhar aqui ao gráfico em azul, a reação direta, que é da esquerda para a direita, nós temos essa energia de ativação toda aqui. A reação inversa, voltando da direita para a esquerda, passa pelo mesmo caminho, ou seja, é a mesma energia de ativação. Se a gente comparar com o gráfico em vermelho, que é o processo com o catalisador, tanto a ida quanto a volta tem a mesma altura, pico máximo de energia, ou seja, a energia de ativação ali é indiferente para o processo de equilíbrio. Então, qual é a influência do catalisador? O catalisador ele vai aumentar a velocidade das reações direta e inversa, ou seja, o uso de catalisador não desloca equilíbrio, mas faz com que se chegue no equilíbrio mais rápido. Porque se eu preciso de menos energia para o processo acontecer, mais rápido
mais fácil é o processo, mais rápido eu vou chegar no equilíbrio. Tá? Então, catalisador não desloca equilíbrio. O que ele faz é chegar no equilíbrio de forma mais rápida. Por que ele não desloca? Porque o caminho da reação direta é o mesmo da reação inversa. Não tem diferença com o uso do catalisador na reação direta e inversa. O que vai acontecer é só uma facilidade para chegar ao equilíbrio e não deslocamento. Não há favorecimento de reação direta ou inversa. Ele favorece as duas de forma igual. Então não há deslocamento.